Olá a todos, estamos aqui novamente com nossos vídeos sobre a Amazônia. Não perturbem-se ao ouvir latidos de cachorro, batidas de martelo, que fazem parte aqui de nossa vizinhança. No último vídeo nós falamos sobre a questão da Amazônia, da reprodução de uma geografia exótica, geografia distante, enfim. Hoje, concluindo esse assunto e ao mesmo tempo começando um assunto que fala também sobre a Amazônia, gostaria de falar com vocês sobre a chamada teoria do determinismo ecológico. A visão que se constrói da Amazônia ainda hoje é aquela visão herdada do eurocentrismo, no sentido de que é uma terra distante, é uma terra, de certa forma, exótica, uma terra, em muitos casos, desconhecida e muitas vezes também hostil. O importante é saber que esta construção de Amazônia, construção dessa ideia de Amazônia, ela é, como já falei em vídeos anteriores, uma herança do período do contato. Nesse sentido, essa visão de uma Amazônia exótica ela vai sendo reproduzida no decorrer do tempo. E hoje, em pleno século XXI, isso ainda ocorre. Nos anos 50 do século XX, surgiu a chamada teoria do determinismo ecológico. Na verdade, é um determinismo geográfico com outro nome. Eu já comentei com vocês que no século XVIII, o filósofo francês Buffon, ele colocava no clima a conta do subdesenvolvimento da região, subdesenvolvimento social, da hostilidade da região do ponto de vista da sua fauna e mesmo de sua flora. Ele dizia que o clima quente era prejudicial ao desenvolvimento da sociedade. Esta visão ela transcorreu os séculos e no século XX, nos anos 50, ela foi resgatada por um grupo de antropólogos e arqueólogos norte-americanos, dentre os quais há aí um protagonismo da professora Beth Miggins. Segundo ela e seu grupo, o desenvolvimento da Amazônia ele foi impedido no sentido do solo, da pobreza do solo. Então, a hostilidade do ambiente amazônico, clima e solo impediram, no caso, segundo a teoria do determinismo ecológico, o desenvolvimento de sociedades complexas. E essa seria a explicação de não terem sido aqui contactadas sociedades como os astecas, onde seria o México depois, e aqui nos Andes a civilização, o Império Inca. Então foram civilizações cujo nível de desenvolvimento era, segundo a teoria, superior ao desenvolvimento da Amazônia. E que aqui na planície, na floresta amazônica, não foram encontradas sociedades complexas como lá. Portanto, segundo essa teoria, o desenvolvimento vinha de oeste para leste e também da Mesoamérica para a América do Sul. Os povos da Amazônia seriam povos num nível de desenvolvimento inferior àqueles encontrados nos Andes e também no que foi o Império Azteca no México. Essa teoria que versava que a pobreza do solo, portanto, seria a explicação do impedimento do desenvolvimento de sociedades complexas na Amazônia, ela foi contestada principalmente a partir de texto publicado em 1989 pela também arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt. Anna Roosevelt produz um texto contundente que vem contestar a teoria do determinismo ecológico de Beth Miggins e seu grupo. Segundo o texto de Anna Roosevelt, ela sustenta que que o solo da Amazônia não era pobre ou não é pobre como afirma a teoria, que partes da Amazônia contam sim com solos que possibilitam a produção, a agricultura no caso. E se nós constatarmos isso, realmente nas várzeas que passam pelo regime sazonal, pelo regime cíclico e ecológico da enchente, da vazante, é justamente ali na várzea que está o maior nível de ocupação das populações não urbanas amazônicas. E mesmo as cidades estão, no caso do Amazonas, estão basicamente localizadas, né, sua predominância
nas margens dos rios, formando um padrão predominantemente dendrítico, né? Padrão geográfico dendrítico, segundo a análise de Roberto Lobato Corrêa. Portanto, a teoria do determinismo ecológico, que é uma nova versão da teoria das afirmações do filósofo francês Buffon, lá do século XVIII, o Buffon falava do clima e a Beth Migas vai enfatizar mais o solo. Essa visão dessas teorias de determinismo geográfico, determinismo ecológico, que colocava a conta no clima e na pobreza do solo para o não desenvolvimento de sociedades complexas aqui na região amazônica, ela é contestada. Contestada por quê? Porque a Anna Roosevelt parte do método empírico, ela parte dos achados arqueológicos. E os achados arqueológicos, eles evidenciam que houve, sim, um desenvolvimento complexo no que seria a Amazônia, a planície amazônica, a floresta. E que a teoria do determinismo ecológico, portanto, tentou esconder essas evidências. Quais são essas evidências? As evidências de achados em sambaquis, que são depósitos aluviais e também marítimos, de sociedades que passaram pela Amazônia. Também a cerâmica, principalmente a cerâmica marajoara, dentre outras, que evidenciaram essa evolução artística dessas populações indígenas a partir da cerâmica e cerâmica policrômica, inclusive, quer dizer, havia mistura de cores para produzir artisticamente a cerâmica. Também foram encontrados achados de aglomerados sedentários na Amazônia de até 1000 anos, ou seja, populações que residiram por até 1000 anos no mesmo local. Isso contradiz frontalmente a teoria do determinismo ecológico, que dizia que as populações eram seminômades, elas não paravam muito tempo num determinado lugar em consequência da pobreza do solo, que não as conseguia sustentar. Portanto, os achados arqueológicos, eles contestaram essa teoria do determinismo ecológico para o subdesenvolvimento da Amazônia em relação a outros povos, a outras áreas do continente americano, áreas de povos pré-colombianos. Essa visão, portanto, do determinismo ecológico, ela é contestada baseada nessas premissas de achados arqueológicos. Sim. E também a teoria do determinismo ecológico, ela desprezou os relatos dos cronistas. Elas diziam que eram falaciosos, elas diziam que esses relatos não mereciam créditos, porque eram falácia, era fantasia dos viajantes. E no texto de 89, a Anna Roosevelt ela vai resgatar, ela vai dizer que é sim importante estudar os viajantes que passaram pela Amazônia e que os relatos deles, a despeito de certo exagero de sua época, são relatos válidos para se considerar o povoamento da Amazônia. A Amazônia pré-colombiana era intensamente povoada, principalmente nas áreas de várzea, nas calhas de rios. Essas populações elas construíam suas estratégias territoriais, suas estratégias no espaço, inclusive por meio de construção de terraços, né, que as fazia se livrar do inconveniente das enchentes. Então havia todo um processo de hierarquização social também. Havia toda uma cultura que rebuscava os deuses também. Então havia cultura sedentária, havia cultura complexa, havia hierarquização nessas sociedades e havia hierarquização e subordinação territorial também por parte de determinados povos em relação a outros, o que evidencia a existência de sociedades complexas na Amazônia, mesmo que a teoria do determinismo ecológico diga que não. Portanto, é um debate importante, é um debate pertinente para se analisar a Amazônia e para sair um pouco da visão tradicional de uma Amazônia subdesenvolvida, de uma Amazônia determinada ao subdesenvolvimento. A Amazônia, como já disse anteriormente, tem muito a ensinar ao Brasil, tem muito a ensinar ao mundo a partir de sua história, a partir de sua arqueologia e a partir da sua geografia. Ok? Posteriormente estaremos aí produzindo mais vídeos dando continuidade na análise dessa geografia amazônica. É isso e muito obrigado.